How can I to think in English? Hello everyone! Meu nome é Rafael e seja bem-vindo ao canal Falar Inglês no Brasil. Eu não sei se você já se perguntou ou se já falaram para você isso, né? Sobre pensar em inglês. Na verdade, é muito comum, se você está começando a aprender inglês ou se você aprende há algum tempo, você ouvir essa expressão, que nós precisamos pensar em inglês. Mas, afinal de contas, o que é isso? Eu não sei se você já passou por essa fase, mas tem um momento, uma fase do inglês que nós começamos a ouvir isso e se perguntar: o que é pensar em inglês? Como eu consigo pensar em inglês sendo que eu nasci no Brasil? Eu só penso em português, o que é isso? Na verdade, pensar em inglês é mais simples de se entender do que parece, mas talvez não tão simples assim de se aplicar. Por quê? Quando se fala de pensar em inglês, é associar as imagens, as ações e tudo que se passa em nossa mente ao inglês, como se nós nunca tivéssemos aprendido português. Ou seja, por exemplo, se eu penso no objeto mirror, mirror é um espelho. Ao invés de eu pensar que mirror é espelho, eu iria fazer o seguinte: ao invés de pensar que mirror é o espelho, eu iria fazer o quê? Eu iria pensar ou visualizar um espelho na minha mente com o nome de mirror. Então, pensar em inglês eu poderia definir, né? A definição, falar inglês no Brasil para você. Pensar em inglês é, na verdade, associar o significado das frases, da comunicação, simplesmente ao inglês, ao código inglês. Os substantivos, eu vou ver a imagem na minha mente, eu não vou associar ao português mais, eu vou associar ao inglês. Se eu vejo uma pessoa ou pessoas, eu não vou associar aquela pessoa ao nome pessoa, que é person, mas eu vou associar o nome, aquela pessoa, a imagem, a person. Ou car, vou ver o carro em minha mente e vou associar a car. Circle, eu vou ver um círculo em minha mente e vou associar a circle. Outra coisa, frases, perguntas, por exemplo: What is your favorite movie? Eu vou associar essa pergunta, quando uma pessoa quer saber qual que é o meu filme favorito, a essa maneira de se falar: What's your favorite movie? Only this, nothing more. Apenas isso, nada mais. Então, o pensar em inglês está ligado a isso. É como se eu nunca tivesse aprendido o português. Para nós, obviamente, que nascemos aqui no Brasil, isso é um pouco mais difícil do que alguém que nasceu num país de língua inglesa. Mas isso é possível. Como? E aí que eu trouxe esse vídeo para trazer para você duas dicas de inglês. Para trazer para vocês pelo menos duas coisas que você pode fazer, começar agora a fazer, para começar a pensar em inglês. Quais são essas duas coisas? A primeira, usar um Picture Dictionary ou usar as coisas já que estão ao seu redor. Por exemplo, provavelmente você já aprendeu que cadeira é chair. Você já aprendeu que celular é mobile phone ou mobile ou cell phone. Você já aprendeu talvez que parede é wall. Ou você já aprendeu também que janela é window, porta é door. Enfim, então você pode primeiro ou pesquisar por um Picture Dictionary. O que é um Picture Dictionary, teacher? Isso não é nada mais, nada menos do que um dicionário que ele tem as palavras em inglês e ao invés de ter a tradução, ele vai ter a imagem. Por exemplo, se eu ver no Picture Dictionary escrito lá fox e eu ver lá um lobo, escrito lá fox e eu visualizar uma raposa, logo eu vou associar que o nome de raposa é fox. Mas ao invés de eu pensar, isso é uma raposa, que em inglês é fox, eu vou pensar, isso é uma fox. Entendeu? Então eu vou ver lá um cup. Ao invés de eu pensar que cup é xícara, o cup, que aquele desenho, aquela imagem é uma xícara, que é cup em inglês, o que eu já vou ver? Aquela imagem é uma cup. E assim, tá aplicando os objetos. Mas também tem ações, por exemplo, walk. Walk é caminhar. Então, como que eu posso criar uma imagem, por exemplo? Eu posso ver uma pessoa caminhando e saber que aquela ação que a pessoa está fazendo não é caminhar, que caminhar é to walk. Não, aquela pessoa está walking. Aquela pessoa está walking, ou seja,
eu associo a imagem já direto à palavra em inglês. Eu tento fazer esse exercício na minha mente. Outra coisa, para perguntas, por exemplo, how old are you? What's your favorite movie? What's your favorite color? Where are you from? O que acontece? Eu vou pensar no sentido de cada pergunta. Por exemplo, se uma pessoa quer saber a sua idade, o que ela diz? Ela não vai dizer qual é a sua idade, que em inglês é how old are you? Não, eu vou pensar já direto. Quando alguém, eu posso visualizar essa cena, quando alguém quer saber a minha idade, ela vai perguntar para mim, how old are you? E quando eu quero saber a idade de alguém também, da mesma forma, how old are you? Então, eu associo o sentido das perguntas ou o sentido das frases. Se uma pessoa quer que eu arrume uma mesa, por exemplo, ela vai dizer, set the table, please. Se uma pessoa quer que eu repita algo para ela, could you repeat that, please? Se a pessoa quer que, por exemplo, eu soletre meu nome, ela pode dizer, could you spell your name? Enfim, então eu vou associar o sentido das frases, o que se diz quando se vai tomar tal ação. E não pegar palavra por palavra. Para que isso? Para evitar tradução. E é isso que acontece normalmente com as crianças. Elas vão observando as ações, vão observando as palavras. Por exemplo, what is this? This is a pen. Esquece o português. Eu sei que é estranho pensar assim, mas esquece o português. Tente fazer esse exercício. Se concentre completamente no inglês. E aí você olha para o seu redor, você olha para as coisas que você faz e tenta pensar simplesmente naquela ação, naquele objeto, naquilo que você quer expressar simplesmente em inglês. Então, primeiro, o Picture Dictionary, ele mostra principalmente objetos, mas você pode encontrar também cenas, imagens de ações com o nome ali descrito. Ou seja, por exemplo, drive, to drive. Eu posso ver uma pessoa dirigindo e aí o nome lá, to drive. Outra coisa, to see. Eu posso ver uma pessoa vendo e ver lá o verbo. Então o verbo, é possível expressar os verbos em desenhos, em imagens, e isso você vai encontrar também na internet. Então procura fazer isso, associar ação ou objeto simplesmente ao inglês, sem usar o português para aquilo, evitar o português. Com treino você vai aprimorando cada vez mais. A segunda coisa que eu gostaria de falar, além do Picture Dictionary, é o que? O dicionário de definições. Como assim? No português, quando você encontra uma palavra nova, se você, por exemplo, está lendo um texto ali, um livro, você encontra uma palavra nova, normalmente nós vamos pesquisar no dicionário para ver o que significa, ou na internet, enfim. Mas procurar pela definição, não vamos procurar uma tradução em si. E aí, da mesma forma, o inglês. É claro que para isso você precisa estar um nível mais avançado, mas você, no básico, você já pode tentar entender a definição de algumas palavras. E aí, só se realmente você não conseguir entender pela definição, aí você vai lá e pesquisa ou veja a tradução. Mas evite ao máximo traduzir. E aí, com as definições, você já não vai estar usando português. Você vai estar entendendo aquela palavra completamente no inglês. Ou seja, deixe o dicionário de lado, dicionário de traduções, para pegar um dicionário ou pesquisar até mesmo na internet definições de palavras. Eu vou ver aquela palavra toda no inglês. Então, duas dicas simples, Picture Dictionary e dicionário de definições, para você estar desenvolvendo aí o pensar em inglês, olhar para as coisas ao meu redor e não ver mais nomes em português, né? Na verdade, ver de primeira o nome em inglês na minha mente, associar as coisas, objetos, as imagens que eu vejo, as ações já direto no inglês. E assim, com o exercício, com o tempo, isso vai se tornando cada vez mais natural for us. Because I'm practicing this. Porque você está colocando isso em prática. Então, prática, prática, prática. Nunca se esqueça disso. Quanto mais eu exercitar aquilo que eu estou aprendendo, quanto mais eu colocar o inglês output, more I improve my English. Quanto mais eu treinar, melhor vai ficar o meu inglês. Então, pense em inglês. Não tenha medo mais dessa expressão. Agora você já tem uma noção melhor daquilo que é pensar em inglês. E é isso. Por enquanto é só. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Se você gostou do vídeo, compartilha. Deixe seu comentário também. Se você já sabia o que era pensar em inglês. Se eu pude esclarecer algo para você. E vamos falar inglês no Brasil. Até mais. See you in the next video.